Amém, irmãos? Em nome de Jesus, louvado seja Deus, que os irmãos possam receber esse louvor nessa noite, em nome de Jesus. E também essa palavra, amém? Louvado seja Deus, cujo está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, louvado seja Deus, versículo 9 e 10. Amém? Uma palavra simples, mas porém é uma palavra abençoadora. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que os irmãos nessa noite possam receber essa palavra da parte de Deus, né? Estava ali em cima no meu quarto e o Espírito Santo de Deus me deu a revelação desta palavra nesta noite. Amém? Fala sobre os descendentes de Judá. Louvado seja Deus. Aleluias. Capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim. Uma palavra até mesmo bem curiosa, né, irmãos? Louvado seja Deus. E que desperta a nossa atenção. Que diz assim. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Louvado seja Deus. Vou estar lendo mais uma vez o verso 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes orou, invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares, oh glória a Deus, e meus termos amplificares, estenderes, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido, o que lhe tinha pedido. Louvado seja Deus. Temos aqui, irmãos, um homem chamado Jabes, no meio de uma genealogia com vários nomes. Se nós observarmos bem, no início do capítulo 4, os descendentes de Judá. Este homem chamado Jabes desentoa em meio de toda essa genealogia de nomes. Louvado seja Deus. Um homem que veio da mesma linhagem de Jesus. Um homem que veio da mesma linhagem de Davi, da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Chamado Jabes, cujo seu nome significa deserto ou sequidão. O seu nome significa deserto ou sequidão. E diz, no verso 9 mais uma vez, e foi Jabes mais ilustre, aleluia, louvado seja Deus, do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, louvado seja Deus, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Não sabemos, irmãos, louvado seja Deus, em que tipo de situação ou que tipo de circunstância houve com Jabes no seu nascimento. Se nasceu com defeito no seu corpo físico, se nasceu com defeito, louvado seja Deus, no seu caráter, nas suas atitudes ou nas suas obras. O que sabemos é que a Bíblia nos revela este homem como um abnegado, louvado seja Deus, na oração. A Bíblia revela este homem como um homem ilustre, honroso, louvado seja Deus. Só que a tradução do seu nome é um nome desprezível.
o seu nome significa deserto, o seu nome significa sequidão. Louvado seja Deus. E vemos mais no verso 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Não sabemos qual era o mal que estava sobre a vida de Jabes. O que sabemos é que Jabes, talvez pensando eu, analisando toda a sua situação, desde o seu nascimento, sendo um moço desprezível, sem honra, talvez sem aparência, talvez um moço pobre, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Jabes era o mais ilustre dos seus irmãos. O que esta palavra, irmãos, da parte de Deus nos revela nesta noite é que não importa a sua situação, não importa o significado do seu nome, não importa a sua aparência, não importa a sua dificuldade, louvado seja Deus. Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Deus está disposto a ouvir o teu gemido, a tua oração. Louvado seja Deus, conforme diz a palavra no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Deus está disposto a ouvir o teu pedido. Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Deus está disposto a ouvir a tua oração. E Deus não quer saber se você é o menor da casa, se você é o mais desprezível, se você é aquele cuja sua situação é deplorável. Deus está disposto a ouvir o seu clamor. Deus está disposto a ouvir a sua oração. Talvez alguém olhe para você, meu irmão, e diz: a oração dele é muito fraca. Ele ora, ele busca, ele clama, mas não é respondido. Deus está lhe dizendo nesta noite: Deus está disposto a ouvir a tua oração. Louvado seja Deus. Oriando alabácia, glória a Deus. E diz, aleluia, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz, veja bem o que diz, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e no versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Oh, glória a Deus! E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E diz o verso 30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus a sabedoria e justiça e santificação e redenção. E no verso 31 diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus. Humilha-te perante a potente mão de Deus, que no seu tempo Deus vos exaltará. Deus escolhe as coisas vis deste mundo. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus escolhe as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as que são. Aleluia. Não importa, irmão. Talvez você se sinta um desprezado, um humilhado, uma humilhada, uma desprezada, mas hoje Deus está olhando, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua petição, Deus está ouvindo a tua oração, como ouviu a oração de Jabes. Ore, canta, alabaste, canta, alabaste. Deus ouve a oração de um justo. Aleluia. A oração de um justo pode muito
nos seus efeitos. Assim como Deus ouviu a oração de Jabes, Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Então clame a Ele, invoque o nome dEle. Louvado seja Deus, que Deus fará grandes coisas ao seu favor, meu irmão. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Nesta oração, cujo está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 13 e 14, que a oração da fé curará o doente, levantará o enfermo. Louvado seja Deus. Então vamos fazer agora, nesse momento, uma oração de fé, uma oração de milagre. Amém?